Deuteronômio 6. Acharam? Eu queria falar hoje, fazer essa exposição de Deuteronômio. Todos acharam? Alguém não achou? Fica no Antigo Testamento. Entre Gênesis e Apocalipse. Amém. Então acompanhe comigo aí. Diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nem dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os teus testemunhos e os teus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, lançando todos os seus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho, no futuro, te perguntar, dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou, cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como tem nos ordenado. Amém. Que o Senhor Jesus
no poder do Espírito Santo, através da pregação, da exposição dessa palavra, possa alcançar o meu e o teu coração. E que nessa noite nós não sejamos apenas informados acerca do que temos que fazer, mas que sejamos transformados conforme a imagem de Cristo, que é o reflexo da glória divina, a perfeita imagem de Deus para a nossa caminhada. Amém? Meus irmãos, nós lemos esse texto de Deuteronômio. Nós vemos que o livro de Deuteronômio é uma repetição da aliança de Deus com o povo. Deus tira o povo de Israel do Egito, e essa aliança é sempre lembrada. Essa aliança que foi feita com o povo é sempre lembrada. A Páscoa como memorial dessa aliança, ela é lembrada através não somente da própria Páscoa, a Páscoa é a festa principal, mas através de todas as festas que nós temos no Antigo Testamento. Nós temos um Deus tão misericordioso, soberano, poderoso, que além de estabelecer a aliança para o seu povo, Ele é misericordioso em sempre estar repetindo os termos dessa aliança, para que isso seja transmitido de geração a geração. E de fato nós temos uma nova geração. Isso te preocupa? Você fica assustado diante da nova geração que está diante de você? Eu fico. Você se sente responsabilizado diante da geração que saiu, que você está diante de uma nova geração? Você se sente responsabilizado por ela? A responsabilidade, pelo menos, de ensinar? Sim. Então, esse é um dos propósitos. A nova geração. Essa nova geração precisava entender sobre a aliança do nosso Deus. E eles precisavam entender isso antes da conquista. Eles precisavam entender que Javé é o único Deus. Capítulo 1 ao capítulo 4 de Deuteronômio. Eles precisavam lembrar que o Deus, o único Deus, digno de ser adorado, é o Deus fiel no passado e o Deus fiel no futuro. Mas eles precisavam lembrar também que as consequências dos seus pecados tinham punições. Os israelitas estavam sendo convocados para um compromisso radical. Um compromisso radical com Deus. As tábuas dos mandamentos nos ensinam isso. E um compromisso radical com o próximo. Jesus vem e resume os 10 mandamentos conforme aquilo que didaticamente os 10 mandamentos representam. Amar a Deus e amar o próximo. Do capítulo 5 ao capítulo 26 de Deuteronômio, de fato nós temos aí a reafirmação dos 10 mandamentos. Do 27 ao 31, nós extraímos aqui as bênçãos e maldições, que são frutos da desobediência. O livro de Deuteronômio ele vai influenciar todo o restante da história, seja do Antigo e do Novo Testamento. Por quê? Porque quando Adão peca, lembra de Adão? Miserento, pecador, que nos fez miseráveis pecadores. A gente recebeu um presentinho de grego, né? Nós ganhamos um presente de grego. Herança maldita da separação eterna de Deus, através de Adão. O presentinho que ele deixou, através da desobediência. Pois é, esse Adão, ele desobedeceu e transformou a adoração em idolatria.
Isso que aconteceu no Éden. Adoração se transformou em idolatria. E de fato todo o plano de Deus é para que o seu povo volte a adorá-lo. O plano de Deus é a restauração da adoração. Essa adoração é destacada aqui no capítulo 6, versículo 4. Diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Semana passada a gente destacou um pouco, fazendo a exposição em Jeremias, que adoração, o que significa adoração? Adoração é obediência. Obediência. Não adianta você ficar pulando, caindo no chão, babando, se você não obedece ao Senhor. É porque as pessoas estão acostumadas a entender que a adoração é algo sensitivo. Aquela coisa, eu não estou sentindo nada, então não estou adorando. Meu amigo, meu compadre e minha comadre que está aqui nessa noite, meu amado irmão e irmã em Cristo Jesus. Adoração é muito mais do que sentir. Mesmo porque seu coração e o meu coração sente tanta coisa errada, nosso coração é tão enganoso. Então pare com essa ideia errada de que adorar é sentir. Ah, meu Deus, não, adorar é obedecer. Pelo menos biblicamente falando. Eles estavam prestes a entrar na terra. E a grande admoestação de Deuteronômio é: vocês estão prestes a entrar na terra. Cuidado com a idolatria. Nós somos resgatados por Cristo Jesus, comprados pelo seu sangue. Jesus cumpriu tudo aquilo que Adão descumpriu, Jesus cumpriu. E nós temos uma promessa de vida eterna. Essa promessa ninguém pode tirar de nós. Mas até chegar lá, a igreja do Senhor Jesus Cristo sempre é admoestada quanto à idolatria. E sempre nós estamos pregando para que a igreja do Senhor Jesus Cristo esteja centrada na adoração devida ao nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, Deuteronômio tem uma preocupação com as gerações futuras. Uma preocupação para que esse amor seja constante. De fato, a nossa fé em Cristo, nós fomos salvos pela graça somente em Cristo Jesus, mediante a fé. Efésios 2:8. Isso não vem de nós, é dom de Deus. E a vida de discipulado nada mais é do que um amor constante alimentado pela palavra. Um amor a Deus e ao próximo constante e alimentado pela palavra. E o tempo inteiro nós vamos, com auxílio da graça, você não vai conseguir isso sozinho, somente obedecendo. Jesus Cristo te deu condições para fazer isso. Nós vamos sempre seremos desafiados a fugir dessa fábrica de ídolos, como dizia Calvino. De fato, nós fomos regenerados, nós temos a graça, um poder para dizer não ao pecado, que a gente não tinha antes. Antes a gente pecava sem dó. Hoje nós temos o poder, nós temos a liberdade de dizer não ao pecado. Nós temos o poder, a graça do Senhor nos ajuda a dizer não ao pecado. Mas mesmo tendo sido regenerados, nós estamos vivendo no reino presente e aguardando a glória futura, onde esse corpo corruptível será revestido de uma incorruptibilidade. Então, até lá, nós precisamos ser alimentados com essa mesma palavra para fugirmos das idolatrias da vida. No caso de Israel, existia a promessa. Israel, toda a dinâmica da história de Israel aponta para o nosso libertador, Jesus Cristo. Mas no caso de Israel, eles tiveram que enfrentar muitos exílios. Deus, em sua misericórdia infinita, restaurou, mostrando para eles a aliança poderosa.
Capítulo 4, versículo 4 ao capítulo 11, 32, nós temos aqui uma grande exortação. Os 10 mandamentos do capítulo 5, 1 ao 21, sendo colocados em xeque para obediência. Eles tinham que conquistar a terra prometida, os pagãos não poderiam estar nesse projeto, ok? Eles não poderiam estar nesse projeto, mas Deus sempre se depara com a justiça própria do povo de Israel. Justiça própria, teimosia, sempre é um contraste com a obediência. E a gente sempre vai encontrar na história de Israel o sincretismo religioso. Antes de entrar, prestes a entrar na terra de Israel, Deus fala, cuidado com o sincretismo religioso. Bom, hoje, você foi regenerado por Cristo. A graça do Senhor Jesus te salvou, você não podia se auto-salvar cumprindo a lei. Jesus veio, cumpriu essa lei toda, te salvou. E a sua caminhada diariamente nada mais é do que uma caminhada por graça, mas uma caminhada por obediência. Você jamais poderia ser salvo somente com obediência. Só Jesus fez isso por você, por isso que ele é. Mas a caminhada cristã é uma construção de graça e obediência. E essa obediência envolve a enxergar realmente o que está acontecendo hoje na pós-modernidade. Aqui nós temos o sincretismo religioso. Eu poderia dizer que nos dias atuais, nós também temos sincretismo religioso. É tanto que nós precisamos de discipular, bem discipular das pessoas. E discipulado não é só abrindo a Bíblia, é caminhando. Eu e você precisamos discipular uns aos outros, discipular os nossos filhos, ensinando, caminhando, vivendo, errando, se arrependendo. Porque o sincretismo está entre nós também. Mistura de conceitos. A pessoa não sabe se crê na ressurreição ou na reencarnação. Eu não estou falando de espírita, estou falando de pessoas que às vezes entram nas igrejas e não são discipuladas. As pessoas não conhecem a palavra de Deus que elas dizem que professam. E acabam caindo nesse tipo de sincretismo. As novas gerações precisam ser cuidadas com muito zelo. E de fato, todo conhecimento que nós adquirimos tem um objetivo: devoção. Devoção somente a Deus. O ensino, ele tem um objetivo. Se você não gosta do ensino, você está perdendo uma grande oportunidade de ser renovado na sua devoção. Porque, embora você ore dentro de casa, embora você seja uma pessoa fervorosa, o ensino é um dos meios necessários para que você tenha uma devoção correta a Deus. Porque talvez você esteja até orando e lendo de forma truncada e se esquecendo de ler a palavra e estudar a palavra coletivamente, e a sua devoção às vezes esteja até um pouco esquisita, um pouco estranha. Até a nossa forma de servir, de adorar o Senhor, principalmente precisa ser colocada diante da palavra de Deus, para saber se a gente está adorando da forma correta, se a gente está orando da forma correta, se a gente está cultuando da forma correta. Gente, isso é tão importante, nunca ignore isso. Porque os erros que nós temos hoje, no século 21, eles acontecem em consequência à displicência de igrejas que surgiram
na década de 70, 80 e 90 no Brasil, que nada mais foram, com exceções, do que currais. Alguns currais eleitorais e outros currais, gente de, realmente, as pessoas são tratadas como bicho, porque qualquer palavra é lançada para elas e todo mundo sai dando glória a Deus. Isso tem que te preocupar. Isso deve nos preocupar. Bom, você como pai, você como mãe, como tem sido? Como você tem transmitido? Como nós temos transmitido essa herança da nossa fé? Sim, mesmo sendo pecadores, você e eu somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Pais e filhos são pecadores. Mas os pais têm um dever de ensinar aos filhos. Versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir. Nós precisamos ensinar. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ou seja, qual é o objetivo do ensino? O objetivo do ensino é gerar temor. Jesus mais ensinou do que curou. Eu vou repetir, porque talvez o teu ouvido esteja muito iludido com o que Deus faz e não com o que Deus é. Jesus mais ensinou do que curou. Uma coisa não exclui a outra, mas uma coisa prevalece sobre a outra, porque até quando ele curava, ele ensinava através da cura. Quando ele ressuscita Lázaro, o que ele quer ensinar? Que a gente tem que ir para tudo quanto é velório, levantar defunto? Não, ele ensina que a verdadeira esperança está na ressurreição eterna. Até quando ele curava, fazia milagres, ajudava as pessoas, aquilo ali era ensino. Quando ele ensina, Lucas vai falar do cuidado com as pessoas mais que estão na periferia, no sentido, estão na parte mais nevrálgica, que precisam mais de ajuda, mulheres, crianças, naquela época de Israel, pobres, viúvas, órfãos. Mas isso também era pedagógico, isso também ensinava. Quando você dá o pão para alguém, se você só dá o pão e não ensina para ela que Jesus é o pão vivo que desceu do céu, que se ela comer desse pão, nunca mais ela terá fome, se ela beber dessa água, nunca mais ela terá sede. O Espírito Santo de Deus pode ministrar através dessa palavra ao coração dela, de que, embora ela necessite do pão agora para não morrer, o pão primordial para a vida dela é o pão vivo que desceu do céu. Então, tudo que Jesus fazia, ensinava. Tudo que ele fazia era pedagógico. Nada que ele fazia era fazer por fazer, curar por curar, ajudar por ajudar, ter compaixão por ter compaixão. Não, tudo que ele fazia era didático e pedagógico. Então, o ensino gera o quê? Temor. Temor que deve ser guardado pelos pais, temor que deve ser guardado pelos filhos, todos os dias, para que os dias se prolonguem. De fato, a tradução é essa, prolongamento de dias. Deus, na sua soberania, sabe a quantidade de dias que serão prolongados, eu não sei. Versículo 3 e 4. Ouve, pois, ó Israel,
e atenta em um cumprires para que te bem suceda, e muito te multiplique na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a gente fala para o filho, filho, me ouve. Meu Deus. A gente fala para os filhos, filhos, ouçam o que eu estou dizendo. Quem já falou isso para o filho aí? Quantas vezes você tem que falar isso todo dia? Quantas vezes você precisa falar para o seu filho para ele te ouvir? Parece que o seu filho não está acreditando que aquilo que você está falando é verdade mesmo. O Deus da aliança, ele agiu assim. Mas vamos lá, depois nós vamos aprender muitas coisas sobre a criação. Versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O que é amar? O que é amor? Amor é mais, é um nível elevado de obediência. É devoção total. É obediência no nível hard. É a intensificação da obediência. Amar é intensificar o processo da obediência. A graça mais obediência gera quebrantamento. Que o nosso coração seja quebrantado, compungido, contrito. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E Ele terá. Que eu e você saiamos daqui hoje com essa convicção. O que Cristo fez por você e por mim, ninguém poderia fazer. E de fato, o que nos resta fazer é ser totalmente devotado a Ele. Porque ninguém poderia nos conduzir ao Pai senão a Ele. Ninguém poderia restaurar a adoração perdida no Éden senão Jesus Cristo. Por isso que a Ele, somente a Ele nós tributamos todo louvor, toda honra e toda glória. Porque Ele restaurou a adoração devida a Deus. Você só adora hoje porque Jesus fez isso por você e por mim. Ele se tornou um adorador, Ele obedeceu e amou sem limites. Foi isso que Jesus fez. E a vida do cristão nada mais é do que uma imitação de Cristo. Amar a Deus, obedecer e servir ao próximo. Intensamente. Versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos. O que é que nós vamos inculcar nos nossos filhos? Uma vida de adoração. O que é vida de adoração? Obediência escalonada em amor, nível hard. Nós vamos inculcar isso nos nossos filhos. Identificar os ídolos que tentam consumir a nossa família e sempre ensinar que em Jesus Cristo nós fomos restaurados para uma adoração devida a Deus. Esse inculcar em casa, o texto diz aqui em casa, andando pelo caminho, acordando, deitando. Ou seja, em todo momento. Em todos os momentos nós temos a oportunidade de fazer isso. Versículo 10 ao 12. O texto vai falar que esse povo de Israel, Deus tinha dado oportunidades para eles. Esse povo estava tendo uma vida boa. Só que essa vida boa, que nada mais é do que a graça manifesta no Antigo Testamento, essa vida boa estava gerando neles um tipo de esquecimento, amnésia,
de quem é que estava proporcionando isso para eles. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, ou seja, meu amigo, eles não fizeram nada do ponto de vista do que a gente está vendo aqui. Deus, na sua soberania, preparou tudo. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, ou seja, poços abertos que vocês não abriram, vinhais, olivais, que vocês não plantaram, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. É por isso que Paulo vai falar em Filipenses 4, com muito ou com pouco, a minha devoção é ao Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, a minha devoção é no Senhor. Porque com muito, você corre o risco de esquecer do seu Senhor. E com pouco também você corre o risco de se esquecer ao murmurar contra Deus. Versículo 13 diz: o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. De fato, servir ao Senhor. Nós vamos corrigir, às vezes, um erro de entendimento. Não é proibido jurar em nome de Deus. O proibido é jurar falsamente. O proibido é não cumprir os votos que você fez ao Senhor. Sabe aquele tipo de voto? Senhor, se o Senhor salvar a minha família, se o Senhor salvar meu marido. Mas Deus não precisou desse voto para ele fazer isso, né? Ainda bem. Salvação é por graça. Mas sabe aqueles tipos, eu vou mudar de situação, que essa situação pode embaraçar sua cabeça. Sabe aquele tipo de voto que você faz a Deus? De repente, na sua misericórdia e infinita bondade, Deus, pela sua vontade, soberana vontade, Deus, aprove a Deus te conceder aquilo, e você vira as costas, parecendo que foi o seu esforço que conquistou aquilo que você recebeu? Isso que é condenável. Então, quando Jesus disse para Satanás que só o Senhor adorarás, ele estava dizendo, olha, eu sou servo somente do Senhor. Eu não vou me render a falsos deuses. Versículo 14 e 15 diz: não seguirás outros deuses, nem dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. A idolatria provoca a ira divina. Pastor, mas eu tenho convicção da minha salvação. Sim, eu também tenho. Você tem que ter. Mas você também tem que ter uma coisa muito interessante na sua vida, e eu tenho que ter na minha vida. O discipulado é um meio necessário para que essa minha salvação seja provada dia após dia. Sim? Eu tenho convicção da minha salvação, mas o discipulado, ele, dia após dia, vai moldando a minha relação com Deus, mostrando e gerando mais convicção da minha salvação no Senhor. A idolatria é um perigo. Idolatria de filhos, idolatria de falsos deuses. Estava vendo? É triste, irmãos, o que eu vou falar. Encontrei um colega e coisa e tal, coisa e tal. E aí, como é que tá? Tô tudo bem. Cara, eu fui no final de semana ali no coach, nada contra coach, se tiver algum coach aqui, entenda o que eu vou falar para você não me julgar. E é um cara crente, líder, né, pastor de igreja e tal. E fiquei 3 dias com aquele coach, rapaz, e saí de lá renovado. Eu olhei para a cara dele. E quanto é que tu pagou para o coach? Você e sua esposa? R$6.000.
Quantas pessoas tinha lá para ouvir o coach? 5.000 pessoas. Multiplique 5.000 pessoas por R$6.000 em 3 dias. E as pessoas têm dó de pagar R$30 numa conferência teológica, que a gente traz preletores de fora do Brasil, dos mais conceituados do Brasil. R$6.000 para ficar 3 dias, vendo autoajuda, para aplicar dentro da igreja dele. Eu falei, meu filho, onde é que tu estás? Você está pagando tão caro para aprender bobagem? Você está pagando tão caro para levar esses ensinamentos para a tua igreja? É sério? Tudo bem, eu acho que os princípios de coach para grupos de empresários, eu acho que tem um momento correto para aquilo ser usado. Agora, misturar fé, evangelho, coach, esse angu horrível. O cara não sabe se está falando autoajuda, o cara não mistura tudo, vira uma confusão infernal. E é esse ensinamento que ele pagou R$6.000 por 3 dias que ele vai levar para os filhos. A vontade que deu, humanamente falando, era de dar um murro no ouvido dele, para ele acordar. Mas como a vontade, tem vontade que tem que vir e passar, passou a vontade, mas a vontade era dar um murro no ouvido dele assim, acordou! Eu falo, meu irmão, o evangelho é suficiente. Você quer melhorar, você quer renovar a tua igreja com ensinamentos de coach? Pregue o evangelho, meu filho. Pregue o evangelho, somente isso. A adoração devida a Deus a gente aprende através do evangelho de Jesus Cristo, porque Jesus cumpriu tudo aquilo que Adão descumpriu e nos leva a adorar a Deus da forma devida. Como é que eu adoro a Deus da forma devida? Seguindo a Cristo, olhando para Ele, vivendo como Ele. Por quê? Porque Ele é a imagem perfeita. É a imagem perfeita de Deus. Então, se eu sigo a Jesus Cristo, a minha adoração, ela se torna uma adoração, embora num corpo imperfeito, mas pelos méritos de Cristo, a minha adoração, ela é aceitável a Deus. Ela é aceitável ao nosso Senhor. Como é que está, meu irmão? Como é que você está investindo aí na sua família? Como é que você está investindo na sua casa? Não tem dó de pagar os melhores colégios, não tem dó de pagar cursos e mais cursos, não tem dó de pagar palestras e mais palestras, mas quando chega para o lado da fé, você diz, ai meu filho, essa Bíblia é muito cara. O mesmo pai que diz, meu filho, essa Bíblia é muito cara, compra essa aqui. Essa de estudo aí não, é muito cara. Esse mesmo pai que segura o dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo para o filho boa, é o pai que chega e compra um jogo de dominó, um tabuleiro banhado a ouro. Como é que você está investindo na educação cristã dos seus filhos? Nossa, mas essa faculdade teológica, todo evento é cobrado. É porque tudo tem despesa. Uma vez eu vi uma pessoa voltando para trás por conta de uma inscrição de R$30. Eu olhei assim e falei, meu Deus, tudo bem, tem pessoas que realmente às vezes não têm, como muitas vezes eu não tive, muitas vezes não tenho, eu sei como é que é isso. Mas eu estou vendo a pessoa no Instagram, malhando na melhor academia de Águas Claras que custa. Eu liguei lá, falei, Luan, liga nessa academia. Não foi o Luan, foi o Raul na época. Não lembro, foi alguém. Não lembro se foi o Luan, alguém que eu pedi para ligar na academia. Não lembro. Você lembra disso? Não sei lá quem foi. Foi um aluno aí, sei lá. Ligou. Alguém ligou na academia. Era quase 500 conto a mensalidade da academia. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não acredito. Eu vou dar um infarto. Jesus me leva logo. Versículo 16. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como tentastes em Massá.
Massá foi o local de teste onde Israel murmurou porque faltava água. Do versículo 20 ao versículo 25, nós temos aqui uma lição sobre diligência. Quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. É aquela pergunta que seu pai faz: pai, por que nós somos crentes? Por que nós professamos Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo pagou no seu próprio corpo uma dívida que eu e você não podíamos pagar. Porque nós não tínhamos condições nenhuma de ser levados a Ele, a não ser por o seu Filho. É por isso que nós adoramos. É por isso que nós congregamos. É por isso que nós esperamos. É por isso que a nossa esperança é alimentada, porque teve alguém que pagou um alto preço. Pagou um alto preço. Nós somos libertos da condenação eterna. Aqui, Israel é liberto da opressão do Egito, da opressão do Faraó, e Deus queria fazer deles um povo distinto. Nós fomos libertos de uma condenação eterna, e temos uma terra que mana leite e mel por toda a eternidade. Novos céus e nova terra nos aguarda. A nova Jerusalém é a nossa herança, é a nossa morada. É a nossa morada. E eu queria aqui extrair algumas implicações finais do nosso texto. Primeiro, Jesus é o centro de Deuteronômio. Porque essa passagem de Israel do Egito para Canaã, ela é cumprida em Cristo quando Ele nos tira da ira eterna e nos faz caminhar, passar por uma travessia até chegar na eternidade com nosso Pai. Cristo cumpriu toda a lei de Deus. Mateus 5,17. Esse povo aqui, embora eles fossem um povo que foi lembrado da obediência, eles sempre fracassaram. Cristo cumpriu. Segunda lição que eu quero extrair: Cristo cumpriu toda a lei. Em cumprindo a lei, obedecendo. Como é que Cristo cumpriu a lei? Obedecendo. Capítulo 4 de Mateus, o que aconteceu? O diabinho, Satanás, o capiroto, chega para ele e oferece para Jesus o que nem era dele. É tipo aquele 171 que vende algo que não é dele, né? Satanás é 171, terrível, né? Ele vende o que não é dele. Anuncia no jornal o que não é dele. Logo, não vai conseguir entregar. Mas o que Satanás queria era que Jesus se prostrasse diante de outros deuses, assim como Adão fez. Jesus, o que é que Jesus fez? Jesus adorou o Senhor. O que foi o ato de adoração de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, na tentação? Obedeceu a lei. Só a Deus adorarás. O demônio dos infernos, como diz o Dudu. Que o Dudu diz que odeia o demônio, odeia o diabo. Ele tem um negócio com odeio. Diabo dos infernos. É o que Jesus falou: diabo dos quintos dos infernos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, adoração devida ao Senhor, somente ao Senhor. O Senhor, por sua graça e infinita misericórdia, nos transformou em adoradores. Sim, nós hoje somos adoradores, porque Ele se tornou um adorador. Ele cumpriu na sua própria carne todos os mandamentos, obedeceu até o fim, e por isso nós conseguimos hoje nos achegar a Deus. Deus olha para mim
por intermédio de Jesus. Então nós nos tornamos adoradores pela graça. Sim. Terceira lição que eu quero ensinar, que nós queremos aprender desse texto. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem adoradores do Senhor. Inculca teus filhos na tua casa, andando, deitando e levantando. Ensinar os filhos, inculcar, lembrá-los de que Jesus é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa casa, é o Senhor da nossa família, é o Senhor da nossa existência. Ensinar os nossos filhos a se submeter em obediência. Mostrar para os nossos filhos onde estão os pontos cegos, onde eles não estão enxergando. Sabe aqueles caminhos tortuosos, idólatras, que nós estamos vendo, mas eles não estão vendo? Você precisa enxergar. A graça de Jesus Cristo, através da palavra, vai te mostrar isso. A consciência diária que Deus está vivo. Nós fomos justificados pelos méritos de Jesus Cristo, mas nós somos justificados para vivermos para a glória de Deus. Jesus cumpre aquilo que Deus queria do povo em Deuteronômio. Queria no sentido de, ele sabia que o povo não ia cumprir. Aquilo que Deus coloca como aliança, somente o Filho dele cumpre. E nos dá condição de fazer isso. Então ensinemos aos nossos filhos. Quarta lição que eu quero extrair. Nunca se esqueça de que a graça te salvou pelos méritos de Jesus. Mas nunca se esqueça de que a vida, ela sempre vai conter graça. Eu lendo o Paul Tripp, vou fazer a menção devida. A gente precisa ensinar os nossos filhos a obedecer os mandamentos de Deus. Sim. A guardar os estatutos, os mandamentos, a obedecer. Mas nunca nos esqueçamos que nós somos pecadores como eles são. Olha aqui para mim. Pais e filhos. Nós, papais, filhos, nunca nos esqueçamos de ministrar a graça aos nossos filhos. Por quê? Porque também nós somos pecadores. O Paul Tripp fala uma coisa muito forte. Ele diz que a maioria dos pais que ele atendeu, nos Estados Unidos, por exemplo, são frustrados. E ele descobriu por que muitos pais se frustram na criação dos filhos. Lógico, tudo tem exceção. Mas ele diz que o motivo maior é que os pais ensinam muito a obedecer. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Sim, eles têm que ensinar, só que eles se esquecem de ministrar a graça. Ou seja, quem vai te ajudar a obedecer? E os filhos começam a crescer com a ideia meia pirada. Eles começam a pensar assim, rapaz, é muito mandamento para obedecer, eu não vou dar conta, eu sou um pecador miserável, eu vou crescer só mais um pouquinho, e o papai e mamãe vai para a igreja sozinho. É isso que aconteceu com muitas gerações em todo o mundo. Ministre graça aos seus filhos. Sempre mostre para eles que Jesus está cuidando deles. Sempre fale do amor de Deus na vida deles. Fale da ira de Deus. Fale da condenação eterna, mas fale da graça. Fale da obediência, mas fale do perdão de Jesus Cristo sobre a vida deles. Fale da missão. Eu quero que o meu filho seja um pregador, pastor. Pastor, batiza esse menino aí, pastor. Pastor, vamos pegar esse menino e vamos batizar aí. Quase que comprando o batismo, né? Eu falei, opa, calma aí, irmão. Esse menino meu vai ser pregador.
Batiza, vamos batizar esse menino aí. Meu irmão, sim, ensine obediência aos filhos, nós vamos ensinar. Mas mostre o tamanho, além de mostrar o tamanho do pecado de Adão, mostre o tamanho da graça de Jesus Cristo para eles sentirem segurança no seu Deus, que Deus que vai ajudar eles a obedecer. Deus vai ajudar os nossos filhos. Sozinhos eles não vão conseguir, porque eu não consigo. É muita hipocrisia. Você empurra fardo pesado no seu filho que você mesmo não consegue atar. Você consegue obedecer sem graça? Eu não consigo. Então por que eu quero empurrar isso no meu filho? Não, meu filho vai obedecer, mas ele vai obedecer porque a graça de Jesus vai capacitá-lo. Eu tenho a obrigação de ensinar o que ele tem que obedecer, como ele tem que obedecer, os caminhos que ele tem que percorrer, mas eu tenho que compreender que a minha missão de ensinar deve ser acompanhada do entendimento de que um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Deus Todo-Poderoso. Entregue os seus filhos nas mãos do Senhor. Vamos entregar, vamos ensinar. Pregue para Ele, a tempo e fora de tempo. A nossa missão, ela precisa ter paciência, como pais. O dia que eu viajei tão arrasado, irmãos. Tinha sido muito duro com o Dudu em Caldas Novas. Gisele foi me levar no aeroporto, Dudu dormindo. Eu entrei naquele avião, 10 horas de voo. Oh, Jesus amado, tem misericórdia de mim. Eu já tenho um pavor de 10 horas pensando as imagens vindo. Eu fui muito duro com meu filho em Caldas Novas, né? Podia ter sido tão duro assim, exagerei. 2 dias depois, a Gisele fala que ele estava chorando com saudade de mim. Eu falo, oh Deus, obrigado por tua graça. Otávio também estava com saudade do papai, com certeza. Mas meu coração ficou tão pequenininho. Porque eu comecei a lembrar de quão Deus é misericordioso comigo, com a minha vida. E às vezes a gente quer torcer, projetando nos nossos filhos a nossa própria vida. Às vezes a forma como você corrige o filho pode ser tão dura que pode simbolizar a forma pela qual você vive e você está repreendendo no seu filho aquilo que você está vivendo. Você está colocando um fardo no seu filho que você não está conseguindo entender como esse fardo sai da sua vida, ou seja, graça. E o ensinamento começa a se tornar hipócrita. Porque você dá muitas ordens, mas você descumpre todas elas. Se você não descumpre exteriormente, você descumpre interiormente. Aí quando você cobra de forma muito dura, por quê? Porque você está achando que a obediência você vai conseguir obedecer somente com a força do seu braço. E você acha que o seu filho vai conseguir obedecer com a força do braço dele? Também não. A lei expõe o pecado. Então vamos ensinar os nossos filhos. Porque nossos filhos vão entender o que é a adoração devida através do ensinamento da palavra. Mas a graça que liberta. A lei expõe e a graça faz o trabalho final. Em último lugar, pregue o evangelho para o seu filho. Mostre Jesus para ele. Mostre para o seu filho. Inculca no coração dele que Jesus é aquele que nos conduz de volta a Deus. Mostre para ele que Jesus disse aos discípulos que não deixaria os discípulos órfãos.
Mostre para eles que quando Jesus entregou a comissão para os discípulos, ele disse que estaria com eles até a consumação dos séculos. Graças a Deus eu tive acesso a algumas coisas antes que eu cometesse erros crassos na criação dos meus filhos. Ensine o Evangelho para ele. O Evangelho vai tirar seu filho do legalismo. E o Evangelho vai tirar o seu filho de uma vida desregrada. O Evangelho vai mostrar que a justiça que Deus imputa na vida dele é por Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3 vai falar sobre isso. Mas o Evangelho vai ensinar também que essa justiça, ela nos leva a viver uma vida, conforme o capítulo 5 de Gálatas, uma vida não libertina, mas uma vida presa aos pés da cruz, vivendo o fruto do Espírito. O melhor caminho para mim e para você é o Evangelho. Foge dos extremos, legalismo. Você está categorizando alguma coisa como um pecado e não é pecado. Vida desregrada, chutando o pau da barraca, pode tudo. Pode nada, pode tudo, pode tudo, pode nada, pode tudo. E a mente do seu filho vai crescendo com esses extremos. Ou ele cresce hipócrita, ou ele cresce totalmente libertino. Mas o necessário é que ele cresça com o Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, você só faz alguma coisa porque Jesus fez por você. Você só obedece a Deus porque Deus olha para você pelo sacrifício de Jesus Cristo. Você só vai para algum lugar pelos méritos da cruz de Jesus Cristo. Inculcar o amar a Deus, o nosso único Senhor, através da palavra escrita, através da palavra pregada e através da palavra revelada. Jesus Cristo de Nazaré. Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Sim, Jesus é o centro da nossa adoração, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus é o centro da nossa adoração, porque Ele é a imagem mais perfeita do Deus Todo-Poderoso. Jesus é o centro da nossa adoração, porque Ele cumpriu tudo aquilo que Adão descumpriu. Jesus é o centro da nossa adoração, do nosso ensino, da nossa pregação, da nossa oração, dos nossos cânticos. Porque Ele é superior aos sacerdotes, aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior a todos os sacrifícios, porque Ele sacrificou pelo nosso pecado, mas não teve pecado. Ele é o sacrifício vivo que desceu do céu. Aquele que nos tirou do caminho da condenação eterna e nos colocou no trilho da adoração. É isso que eu tenho que ensinar ao meu filho. Isso é o só lhe deu glória. A glória devida somente ao nosso Senhor, pelo seu sacrifício vicário naquela cruz do Calvário. Ensine isso a tempo, a fora de tempo. Saibamos
que todos nós carecemos dessa graça. Abra a Bíblia e fale mandamentos. Mas fale para ele que ele só vai conseguir cumprir esse mandamento porque Jesus cumpriu todos sem exceção. E te dá capacidade para cumprir. Ensine isso para os seus filhos. Coloque Jesus no centro do ensinamento da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Para ele não achar que ele é o responsável por auto se salvar. Que a maioria de nós aqui crescemos achando que nós éramos os responsáveis por nos salvar. Isso era um peso muito grande, que numa época tal me fez sair da igreja, porque eu dizia, nunca eu vou conseguir chegar no céu. Até o dia que a palavra de Deus me ensinou. De fato, você nunca vai conseguir. A minha graça que consegue isso por você. Viva pela graça e obedeça esses mandamentos, colocando Cristo como o único que é digno de ser adorado, exaltado e glorificado para todo sempre. Amém e amém.